Boa tarde. O DENIT inicia o programa de palestras online, o Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje trazemos o engenheiro, especialista BIM de ferrovias, Luiz Otávio Martins Souza, da empresa Hauer Consultoria e Concessões, que compartilhará seus conhecimentos a respeito do tema Boas práticas no desenvolvimento de projetos de infraestrutura BIM. Passo, portanto, a palavra ao profissional e desejo a todos uma boa palestra. Vamos iniciar aí mais um Enfoque BIM do DENIT. Agradeço a participação de todos, obrigado por estarem presentes, obrigado também pelo convite de poder estar contribuindo aqui com um pouco de conhecimento. Então vamos iniciar. O nosso tema hoje vai ser o BIM na prática, né? Mostrando um pouco do desenvolvimento da infraestrutura BIM dentro da Hauer. Então a gente vai mostrar alguns casos, quais são as boas práticas que a gente tem adotado para o desenvolvimento dos nossos projetos, que pode contribuir bastante para quem estiver participando aí e for aplicar dentro dos seus projetos. Falando um pouco aí da minha bagagem de experiência, meu nome, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Otávio, sou bacharel na engenharia civil, tenho especialização, algumas especializações em BIM, formado também especialista em ferrovia. Estou iniciando aí também agora uma especialização em aeroportos, realmente para a gente conseguir juntar todas essas áreas aí de infraestrutura e poder contribuir cada vez mais. Atualmente, né, eu trabalho aqui, atuo na Hauer como coordenador de engenharia, vim na parte de coordenação de BIM, então eu entendo que essa junção das duas coisas, da coordenação da engenharia com as aplicações ali de BIM, é fundamental. Eu já trabalho há 13 anos, né, com projetos de geometria de vias, né, e terraplanagem. Atualmente, né, participei na implementação do BIM no DR de Minas, então foi um momento muito legal para a gente auxiliar na construção do caderno de BIM, auxiliar num projeto piloto, foi muito legal de a gente ter apresentado. Sou como responsável, né, também pela construção do State Kit do DR de Minas, que serviu muito, né, para a gente poder aprender muitas coisas, trazer um pouco mais de inovação. É um trabalho totalmente em conjunto com toda a equipe técnica do DR de Minas. Estou também participando pela Hauer do Acordo de Cooperação Técnica junto ao DENIT, com o objetivo de disseminação do BIM, ajudar no processo de implementação, estruturação de novos templates. É um trabalho muito interessante também, que é bem similar ao que a gente tem feito ali dentro do DR de Minas, também pela Hauer. O nosso foco ali no DENIT tem sido a parte de infraestrutura rodoviária, a parte de orçamento e planejamento e ambiente como de dados. Então, estamos validando, testando, né, muitas coisas dentro do contexto de um projeto piloto para poder procurar a melhor maneira possível para a gente conseguir construir esses padrões do DENIT. E também, né, como sou responsável aí dentro da Hauer hoje da coordenação, mas iniciei aqui minha carreira como responsável pela implementação da metodologia BIM. Então, foi o momento inicial ali de fazer todo o diagnóstico da Hauer, entender o nível de maturidade, e assim a gente pôde ir criando umas organizações, né, internas, tanto da parte de desenvolvimento e elaboração dos projetos. Também sou instrutor do curso de InfraWorks na Builder Lab Academy, é uma extensão ali da Fraserio Ferroni FF Solution, e assim, com essa gama, né, de informações aí, as minhas ferramentas específicas, né, de domínio, basicamente ali a coleção da Autodesk, InfraWorks, até sem instrutor, Civil 3D, Navisworks, Docs, dentro aí do orçamento e planejamento ali do acordo de cooperação técnica do DENIT, a gente está utilizando o AutoCAD Visus, especialidade ali também na parte de modelagem dentro do Twinmotion.
Pensando no nosso cronograma, né, das aplicações que vamos demonstrar, vamos falar primeiro aí da modelagem conceitual dentro do Infrux, um ponto muito legal da gente abordar dos usos que podem ter nas fases de conceito de projeto, formas de mitigar erros, né, prever problemas futuros, interoperabilidade entre as disciplinas, como hoje é feito, como a gente pode ver as boas práticas, sistemas de padronização e organização, a importância, né, do pensamento de obra. Então, os projetos, se a gente começar a sempre elaborar os projetos pensando na hora da execução, sairão sempre projetos melhores, bem mais elaborados. E o monitoramento de comunicação, como aqui dentro da Huawei a gente vem aplicando. Aliando ali os conceitos, né, o primeiro momento na modelagem conceitual que a gente tem tomado aqui dentro da Huawei é iniciar uma conversa ali com o cliente, né? Então ter esse alinhamento, né, de entender qual que é a necessidade, definir os objetivos e os resultados que são esperados dentro da concepção. A gente tem aplicado muito isso na Huawei para projetos de interseções, dispositivos mais pontuais. Levantar as expectativas, né? Então ali sempre vai ser o momento de entender o que ele quer e o que a gente tem condição de desenvolver e o que a gente pode propor para poder identificar ali, né, durante essa documentação da expectativa do cliente, né, e fazer a identificação ali principalmente dos prazos que podem ser adotados dentro do que a gente vai conseguir entregar e quais são as limitações. E com isso a gente coleta todas essas informações para construir ali dentro do InfraWorks uma primeira solução, né, das alternativas para ser apresentada. Análise das informações, né, então compilando tudo que foi identificado, a gente faz todo um processo de levantamento ali das condições existentes, então pega todo o cadastro, faz a modelagem dela, para poder possibilitar fazer uma análise prévia das inconsistências com relação à desapropriação, com relação a algum cadastro de redes subterrâneas também, se tiver no cadastro a gente consegue fazer análise, e uma investigação ali de normativas, né? Então ali é um momento no infra que a gente vai aplicar o projeto seguindo as normas e fazer validação de todos os testes de forma mais dinâmica e mais rápida. Criação, né, de cenário conceitual, então através depois de todo esse processo de diagnóstico é desenvolvido um esboço inicial das alternativas que a gente vai propor para o cliente da solução, utilizando o InfraWorks, que através da modelagem a gente consegue apresentar de forma mais visual, que a gente muitas vezes, o cliente nosso, ele às vezes não é um engenheiro. Então, com a modelagem, com o projeto já demonstrando ali de forma mais gráfica, fica fácil da gente alinhar ali todas as expectativas e não frustrar o cliente, e a gente também não ter que ter futuras revisões que acarretam no atraso das entregas e do projeto. Ali a apresentação do cliente, né? Então a gente faz a apresentação, né, utilizando a vista totalmente em 360 para o cliente, demonstra todo o cenário, organiza ali as sessões de apresentação do feedback. Então com essa apresentação vai surgir comentários, observações que devem ser adotadas. O ajuste de refino, então com esses comentários, a gente coleta esse feedback, faz as revisões dentro daquela solução que ficou mais adequada para a solução e retorna esse projeto de novo para a gente poder fazer essa validação. Através disso, mais à frente a gente vai mostrar um exemplo, dentro da Huawei a gente estruturou um padrão de relatório conceitual. É um relatório técnico dentro dos parâmetros do infra, dentro dos parâmetros que foram adotados, base de volume, seção, representação gráfica, todas as interferências, e validação final com o cliente, né? Então, tendo essa validação da concepção, dessa primeira etapa, o projeto ele bem desenvolvido, ele bem construído, ali a base toda inicial, sem a gente tentar acelerar e pular muitos passos, a gente consegue pegar e iniciar um projeto básico e executivo, talvez de uma forma muito mais assertiva, com todos os problemas já previstos. Aqui é o exemplo, né, do relatório. Então a gente tem ali a demonstração da capa, né, o relatório das atividades, a gente inclui ali todo um sumário que tem a apresentação, mapa de situação, um resumo da solução proposta. Então ali
desse relatório que está até como exemplo, a proposta ali é fazer uma transposição com o viaduto. Então a gente resume o objetivo desse projeto, quais são os parâmetros técnicos que foram adotados, a metodologia, como ela foi construída, tem a representação dos volumes, tem a previsão ali da obra de arte. Então, numa fase de estudo, a gente consegue já prever qual que é o comprimento que vai ser necessário para essa obra, qual que é o gabarito. A gente sabe que é muito importante ter essas definições, então consegue ter esse diagnóstico se o projeto ele vai ser viável, se ele vai atender. E no final a gente tem ainda ali a visualização do modelo representando todas as interferências que foram identificadas. É gerado também um QR Code para que possa ser acessado o modelo e fazer todas as verificações, a análise de 360 do modelo, fazer marcações de notificações, que isso fica tudo muito mais fluido no desenvolvimento. Um exemplo da modelagem conceitual, aqui é uma modelagem até que foi utilizada também em conjunto com o Civil 3D, a parte que está aqui na parte embaixo, né, que tem essa parte em vermelho dessa estrutura. Então foi modelado, geometrizado para a gente poder pegar e fazer a verificação do projeto, como que ele ficou na versão final, já na fase ali de projeto executivo. Aqui a criação de cenários, né, do conceito. Então é um exemplo de como que é feito a comparação, né? Então são distintas alternativas que elas são construídas dentro de uma mesma proposta ali no infra. A gente consegue pegar e apresentar para o cliente de forma muito mais rápida várias soluções, de forma que ele consiga ele fazer a comparação entre elas. Falando um pouco agora de mitigação dos erros, problemas futuros, o planejamento detalhado, né? Isso é muito importante para a gente poder evitar futuros erros e estar muito bem alinhado dentro do escopo, né? Então, uma definição bem clara daquele objetivo, definição ali do escopo, dos requisitos, né, antes de iniciar o desenvolvimento. Então, alinhar todos os entregáveis, alinhar quais são os padrões que devem ser seguidos, identificar as partes interessadas, então quem são as pessoas que vão ser retratadas dentro de cada disciplina. Colaboração e comunicação, então definir qual é o meio de comunicação que a gente vai estar adotando, que seja dentro do trabalho das disciplinas ou que seja através de notificação, de comunicação interna, né, entre as disciplinas, de subiu algum documento por Drive ou não. No caso, a gente está até utilizando aqui o Autodesk Docs, né, como um ambiente comum de dados. Ele facilita muito a nossa comunicação entre a equipe de forma multidisciplinar. E também promoção, né, de reuniões regularmente para discutir progresso, desafios e soluções. As reuniões, normalmente, aqui na Huawei a gente criou um fluxo de reuniões semanais, realmente que acontece uma reunião toda sexta-feira, que o objetivo a gente já tem muito definido o que foi elaborado para a semana e fazer já a previsão do que a gente terá para a próxima semana. Isso ajuda bastante da gente reduzir o número de reuniões que tem no decorrer da semana, que não impacta ali no desenvolvimento dos projetos, que deixa ser mais fluido os projetos, reduzindo o número dessas reuniões, e a gente sempre tem os alinhamentos das expectativas que são acompanhadas semanalmente. Verificação e validação é um outro ponto importante também, que sempre que terminar algum produto, é importante realizar a revisão dos modelos, fazer a detecção das inconsistências, que seja modelo 3D ou não, né? Então a gente criar um sistema de checklist, isso é muito importante ter para validar ali se tem algum erro, que é totalmente passível de ter erros humanos no desenvolvimento dos projetos. Utilização de ferramentas de análise de conflitos, de interferências, como detecção de conflitos, colisões. Por exemplo, a gente vai mostrar mais à frente alguns exemplos de colisões dentro do naves que foram importantes para a tomada de decisão do projeto antes da finalização. Padronização de processos. Então, o desenvolvimento ali de siglas, guias de padrões, processos para a criação de modelo, ele deve ser construído. Aqui na Huawei a gente tem um guia para poder seguir os padrões de codificação, tem uma metodologia já bem construída para a elaboração dos modelos, padrões de propriedades dentro dos elementos que são fundamentais para poder pegar e gerar todo o modelo federado, utilizar para a parte de quantificação, que a gente utiliza aqui no caso o AutoCAD Visus para a parte de modelagem,
para orçamentação, utilizar bibliotecas e componentes personalizados para evitar consistência. Então, alguns elementos a gente atenta em fazer essa personalização e padronização interna. Treinamentos e capacitação, então não adianta também só construir, né, todos esses produtos e eles não ser frutos de treinamentos que sejam internos aqui para a equipe, para poder entender como que vai funcionar e ensinar como que vai ser aplicado. Documentação, né, e relatórios, então sempre deve ter registro, né, do que está acontecendo, das revisões. A diretriz aqui nossa, sempre que tem às vezes uma reunião informal, a gente sempre pega a ata de reunião, faz a descrição de tudo que foi acordado, registra aquilo. A gente tem uma pasta, né, interna, que é um local que a gente sempre deixa todas essas atas de reuniões, é disponibilizado também as análises de forma organizada, que permite sempre manter esse histórico e fazer o acompanhamento do registro do que tem acontecido nessa evolução. O exemplo de planejamento detalhado, então aqui é uma demonstração de um vídeo que organiza como que a gente faz essa elaboração e construção dos projetos. Então é importante apresentar para quem vai estar desenvolvendo, né, a gente tem a sua definição clara do que a gente tem de expectativa. Então a gente demonstrou ali quais são as fases de projeto, demonstrando dentro de projetos que tem a coordenação BIM, né, um checklist. Eu vou começar a construir o PEB, quais são as informações ali que eu preciso, né? Eu tenho todas as informações, requisitos de formação, de organização, projeto, as etapas que tem de elaboração de projeto funcional, estudo de traçado. Então é uma forma da gente deixar bem claro para todo mundo quais são os produtos que vão ser gerados e quais são os documentos que a gente vai fazer extração, ali demonstrando um pouco do fluxo de validação. Então define ali as 3 soluções, depois ele passa para um processo de validação, para depois ter a definição das alternativas e ele passa para a fase dos estudos. E dentro dos estudos a gente tem todo o checklist ali do que tem que conter dentro de cada elemento. Definindo ali a obra, a gente pega aquele arquivo do Infront da solução, pega o arquivo IMX, que ele é importável para dentro do Civil 3D, que é a ferramenta que a gente utiliza para o projeto, faz a definição ali se o projeto tem só geometria ou interseção ou os dois, define toda essa documentação que ela é fornecida via Data Shortcut, que é o sistema de colaboração do Civil 3D sobre superfície, alinhamento, corredores, compartilhe para as outras disciplinas e ali a gente vai seguindo todo um fluxo. Então, é importante a gente sempre ter esse planejamento detalhado e ter de forma bem clara e objetiva o que a gente quer e quais são os produtos que vão ser gerados com aqueles projetos, né, que estão sendo desenvolvidos. O método de colaboração, né, e comunicação, como eu citei, a utilização ali do Autodesk Docs para a organização dos projetos. É claro que não todos os projetos a gente utiliza também o Autodesk Docs, a gente utiliza também o Google Drive, mas sempre mantendo a mesma lógica de estruturação para a gente sempre manter o padrão e não ter nenhum problema. Aqui a verificação e validação, né? Então é um exemplo do que eu citei lá atrás. É sempre importante fazer a verificação dos modelos, se eles estão compatibilizados, estão dentro do Docs. Ele permite a gente identificar, por exemplo, aqui a gente tem uma defensa que ela estava em cima do dispositivo de drenagem e depois a gente consegue comparar, né, se foi revisado, se foi atendida a solicitação ou não. Padronização ali dos processos, né? Então aqui uma forma já resumida, né? Então tem aquele processo macro e aqui a gente tem um processo já resumido, definindo dos documentos, né? Quais são os produtos que a gente gera com a parte de interferências, terraplenagem, pavimentação, drenagem, qual é a ferramenta que ela é utilizada, quais são os elementos que são gerados através daquela disciplina e quais são os documentos que a gente extrai do que também é trabalhado. Sobre os treinamentos e capacitação, aqui é só um exemplo de um dos treinamentos que a gente fez internamente, que não só treinamentos de processo que a gente precisa, mas treinamentos também personalizados. Aqui é um exemplo de um treinamento para um contrato que a gente teve da Infra SA, que a gente precisou de fazer a utilização do Docs, e ele tinha uma estrutura muito específica para o cliente, né? Então o cliente tinha a sua estrutura,
Então, o meu papel naquele momento como BIM Manager era realmente criar-se esse treinamento baseado no que o cliente tem adotado para fazer a capacitação da equipe e demonstrar como que esse treinamento, como que esse fluxo, né, ia funcionar dentro do desenvolvimento ali do projeto, né, o fluxo de troca de documentação, verificação, as entregas, como que ia receber as revisões. Interoperabilidade, né? Então a gente fala um pouco ali do Data Shortcut, então é essencial para a gestão, né, ser mais eficaz, realmente promover eficiência com a utilização da ferramenta. A gente sabe que quando tem projetos muito grandes, muito extensos, fica difícil de trabalhar tudo centralizado em um único arquivo, em um único documento. Então essa fragmentação das informações ela permite que a gente consiga trabalhar com arquivos muito mais leves e permite também o compartilhamento das informações que elas ficam de forma dinâmica, fica a coisa mais fluida. Então, quando o momento que você faz ali o compartilhamento de uma superfície ou de um alinhamento, qualquer modificação, ele é notificado a outra disciplina de forma dinâmica, que possibilita realmente sempre ter a versão mais atualizada que você vai estar utilizando. Modelo federado, né? Então é o registro ali dos documentos de todas e registro, né, e documentação de todas as decisões, revisões, mudanças feitas ao longo do projeto. Então, dentro do modelo federado, que a gente sempre tem tomado essa decisão de fazer esse registro dessas tomadas de decisão, através do modelo federado, que é gerado também os relatórios, com progresso, com ajuste, monitoramento, né, e o projeto, né, em relação ao planejamento. Então a gente consegue fazer tudo isso que a gente vai mostrar até mais à frente aqui como exemplo, né, do modelo federado, uma ilustração aqui de como que é feito. Então a gente pega todo o contexto do projeto, centraliza aqui todas as disciplinas e aqui é o ambiente que a gente faz detecção de colisão, que foi citado anteriormente, a timeline, né, que serve para a gente fazer o planejamento de execução e fazer a correlação ali também no orçamento, a curva ABC, o histograma de mão de obra, verificar se está bem dimensionado. Faz também, pegando as propriedades, as quantificações. E com isso, a gente tem um fluxo, né? Então, primeiro ali desenhando o fluxo, inicia na modelagem do MDT, que seria o terreno natural, faz todo o processo de tratamento das informações, faz a modelagem ali do cadastro. Então todo esse cadastro que ele fica em 2D, que é a vetorização, a gente passa esse cadastro para 3D, permitindo a análise lá na fase de InfraWorks que foi citada, fazer toda essa análise prévia das interferências antes de chegar numa fase de projeto executivo. A modelagem da pavimentação, extraída ali dentro do Civil 3D após a elaboração dos corredores de projeto. Drenagem, utilizando ali os recursos do Pipe Network, algumas bibliotecas personalizadas. Geotecnia, né? A gente utiliza ali o Geotechnical Model dentro do próprio Civil 3D para fazer algumas análises de algumas situações que são necessárias um detalhamento maior. Terraplenagem, é gerado os volumes tanto de corte e aterro que são extraídos dos sólidos, ali das camadas, quando a gente faz a comparação entre as superfícies, né, de projeto com a superfície do existente. Sinalização, utilizado aqui internamente. A gente utiliza tanto a ferramenta do Sync, da Seabra, quanto também a ferramenta do CapCAD, que é uma ferramenta aí nova no mercado. E com isso, a gente faz toda essa junção dessas disciplinas e centraliza ali o modelo federado, que faz toda essa gestão das interferências, análise das inconsistências, a compatibilização delas, isso no decorrer do desenvolvimento. Aqui uma demonstração de um vídeo referente às quantidades e propriedades dos elementos. Então aqui é um momento que centraliza todas as quantidades de todas as disciplinas. A gente tem mostrando aqui terraplenagem, por exemplo, pavimentação, sinalização. Então, fazendo essa centralização, ele permite que a gente extraia relatórios dessas quantidades que podem ser checados e verificados com o que está sendo entregue na documentação, que seja as planilhas, que sejam os projetos, prancha, também verificar
se está compatível com o que está refletindo dentro do modelo. Então é uma forma que a gente também utiliza de checagem interna, que também serve para o próprio cliente confirmar e ter maior confiança no que a gente está entregando. Aí, finalizando todo esse processo de construção do projeto, a gente passando da fase de conceitual, validando ali com o cliente, definindo a solução, elaborando o projeto executivo de cada disciplina, fazendo a junção deles, fazendo aquela validação, a validação de todo o projeto, a compatibilização dela. A gente, no final, finaliza com a apresentação, né, que é um produto final que é, às vezes, para o público, você levar para uma audiência pública, fazer alguma apresentação para o seu cliente de como que ficaria o projeto, né, como que vai ficar o projeto na hora que ele terminar de ser executado. Então, eu vou colocar uma apresentação aqui, que seria de exemplo de um dos projetos, que aí a gente tem ali todo o cadastro que foi levantado, foi vetorizado, um projeto de sinalização, pavimentação, tem ali também a parte de drenagem. Então, essa compatibilização ela é fundamental, né, que sem a gente fazer uma boa elaboração da concepção do projeto, construção ali dos projetos básicos e executivos, fazer a compatibilização, não é possível fazer uma apresentação, uma humanização ali do projeto, que é um vídeo igual a gente está apresentando, totalmente compatibilizado. E a gente sabe que quando tem a modelagem, tudo vai se refletir na apresentação. Deixa eu passar o vídeo um pouco para poder acompanhar. Vou passar aqui agora para o próximo. Então vamos falar agora do sistema de organização e padronização. Utilização, né, ali do Civil 3D. A gente tem os folders que a gente pode estar utilizando. Esses são ferramentas também muito legais que eu adoto aqui dentro da Huawei e sugiro também que seja utilizado, que é criar as pastas, né, dentro de superfície, por exemplo, cria a pasta de cada superfície de modelo federado, a superfície ali de datum, de topo, superfície ali de geotecnia, a superfície ali também das bacias, camadas de limpeza, a organização dentro dos alinhamentos, definir ali também através de qual a classe que é, se a gente está falando de alças, avenidas, ramos, isso foi adotado para esse contrato, para esse projeto em específico, mas pode também ser aplicado em outro. Aqui também a demonstração do sistema de codificação das seções. Então é fundamental a gente seguir um padrão, porque se não segue esse padrão, na hora da gente rastrear lá dentro do modelo federado, também na hora de fazer a compatibilização, fazer segmentação dos corredores, tudo fica um pouco mais difícil. Se a gente não segue um padrão, que quando a gente for pegar também esse projeto, uma outra pessoa fazer uma análise, fazer umas build no futuro, se não tem uma codificação, uma organização de desenvolvimento, realmente fica muito difícil de ter essa interpretação. Estruturação de pastas, né, como a gente tinha citado. Então, a estruturação de pastas, a gente segue ali as recomendações das práticas do 10.15, da ISO 19650. Então, a gente tem a fase ali de em andamento, que é a fase que a gente tem todo o estudo de desenvolvimento dos projetos. Então, um exemplo ali de geometria. Fazendo checklist, a gente compartilha essa informação com uma outra disciplina, por exemplo, sinalização e drenagem. Revisor, né, não tem nenhuma interferência, a gente realmente faz a publicação, né, aprovado, né, para detalhamento de gestão dos ativos, e entrega, que seria a fase que a gente chama de arquivamento, né, dentro da prática da ISO 19650. Então a gente chama aqui como entregas. Lista de documentos, né, então a gente tem um sistema de codificação que foi criado internamente para os arquivos. Codificação dos elementos no Civil 3D, então a gente tem aqui o nome, né, e definido os grupos do que é cada um para poder seguir. Como já exemplificado, né, padrão, né, dos elementos do Civil, então seguir uma codificação ela é muito importante.
a definição desses códigos, né, como que a gente tem seguido. Então aqui tem a diretriz que está dividido em 4 níveis, né, o nível de por tipo de obra, disciplina, itens de disciplina, né, então aqui a gente sabe qual é a numeração de cada um. A definição aqui também, né, do código de cada um, qual que a gente está falando aqui de interferências, topografia, geometria. Então esse código também ele é fundamental, ele auxilia muito nessa organização. As seções, né, como citado, aqueles códigos que foram adotados, eles têm divisão de 3 níveis, né? O primeiro nível aqui seria o lado, que fica dentro do código mais específico. Depois a gente tem o tipo, a gente está falando de faixa, acostamento, passeio, faixa de segurança, drenagem e aqui, enfim, a sequência. Então fica tudo de forma bem organizada para a gente conseguir desenvolver os projetos de forma melhor. O exemplo ali dos códigos, né, aplicando essa mesma lógica de estrutura. Aqui as seções, né, as seções a gente costuma identificar por códigos, né, por pontos. Então cada código eu defino um tipo de elemento. Então a codificação 01 seria faixa 1, 02 faixa 2, 3 acostamento, drenagem. Então a rastreabilidade ela fica muito mais fácil, né, quando a gente segue um padrão, quando você tem esses elementos definidos. Então ajuda muito aqui para a gente poder desenvolver os projetos. Documentação, né? Então é fundamental a gente ter os padrões bem desenvolvidos, a personalização ali dos templates. Então, como eu citei lá no início, que estou participando, estou fazendo a construção ali do State Kit do DR que vai ser publicado. Então essa personalização não é só, né, externa, é interna também. Então é construído também as personalizações internas para a elaboração dos projetos para otimizar cada vez mais o processo de formatação. Então a gente otimiza e deixa a formatação fiel ao que a gente vai entregar para não ter esse trabalho extra na parte de extração de documentos. Aqui é um exemplo, né, de um documento plotado direto do Civil 3D. Então quando pega todo o padrão de cores, ele já vai seguir uma apresentação bem fiel ao que precisa no produto final. Pensamento de obra, né? Então na parte de importância, né, do pensamento de obra. Aqui ó, é uma comparação, né, muito interessante, que aqui a gente pode ver duas versões, né, uma versão desenvolvida dentro do InfraWorks, que ele não tem a possibilidade de um detalhamento tão grande, então ele é um pouco limitado para a parte de drenagem. Aqui a gente já tem a representação do projeto de drenagem já dimensionado, né, de forma mais detalhada. E agora, o ponto de atenção que eu quero trazer é isso daqui, ó. Então, através, né, até do desenvolvimento ali dos elementos de drenagem, da produção do projeto piloto do DR, foi um momento muito interessante, muito importante, que eles identificaram, a gente pôde identificar que tinha somente um dispositivo disponível para uso, que ele estava sobressaindo aqui, ó, passando do ponto aqui onde que tinha conexão. Então, essa diferença que tem aqui no modelo, a gente vê um caso isolado e pensa que talvez não seja um problema tão grande, mas como a gente muda a escala disso, passa para trabalhar com 100 quilômetros de projeto, né, você pensa no custo que a gente está tendo aqui de concreto, né, dos elementos aqui para construção, que é computado no orçamento que muitas vezes a gente não identifica, né? Então a modelagem ela favorece a gente ter esse tipo de identificação, um olhar mais detalhado. Aqui, trazendo um vídeo, né, de um projeto que foi elaborado, de uma interseção, mostrando a humanização. E qual que é o objetivo aqui? É a gente pensar como que isso seria na obra, né? Então, quando a gente desenvolve um projeto, é sempre bom lembrar que aquele projeto ele vai ser executado, né? Então, tem que atentar a todos os pontos de desenvolvimento do projeto, se eles estão totalmente coerentes, se está tudo compatibilizado. Então aqui é mais como uma atenção mesmo, de sempre ter esse olhar, né, de quando está desenvolvendo o projeto, de ter sempre compatibilizado todas as informações. Aqui também, fazendo a demonstração do mesmo projeto, né, do exemplo, de como que foi a construção aqui desse projeto. Esse projeto ele foi construído, né, totalmente ali no Civil 3D, feita a modelagem federada dentro do Navisworks, seguindo aquele mesmo fluxo que foi explicado. E a gente fica pensando, né, poxa, o modelo ele é totalmente compatibilizado, ele vai ser executado,
mas a gente pensa, e o nível de detalhe desse projeto? Então aqui a gente tem as fitas, né, que tem ali da contenção. Então é importante sempre ter esse pensamento de na hora que for executar o projeto, será que vai ser funcional? Será que a gente vai conseguir fazer a execução desse projeto? Então, na hora da construção do projeto, esse aqui, por exemplo, a gente identificou algumas incompatibilidades que estavam acontecendo de drenagem, com relação até à própria contenção, que tinha um dispositivo de drenagem que ele estava passando exatamente onde tinha a previsão da contenção. Então, o modelo federado ele ajudou para poder identificar essa inconsistência e ajudou para a gente poder pegar e tomar essa decisão de revisão antes de finalizar o projeto. Então, isso auxilia bastante aqui, né, do pensamento de obra, uma demonstração ali do projeto. Então, a gente pode ver que tem até a parte, né, de iluminação. Então, é fundamental, né? A Huawei aqui também tem um setor de iluminação que a gente começou a propor, né, da parte de BIM, propor eles a utilizarem a ferramenta do Twinmotion para poder fazer a modelagem dos projetos de iluminação. Então, hoje, o setor de iluminação utiliza a ferramenta do Twinmotion, que eles colocam os pontos, né, de focos de luz exatamente conforme os projetos dele, conforme as intensidades, conforme ângulo de abertura, conforme temperatura, e possibilita a gente ter uma apresentação para o cliente de como que vai ficar, né? Não só ter ali a documentação, às vezes em planta, né, mostrando como vai ficar, mas realmente comprovar que aquela iluminação do projeto ela vai ser funcional, ela vai atender o projeto. Um pouco agora, saindo um pouco da parte de obra, falar da parte de metodologia de comunicação com a equipe. Né? O controle das atividades, a gente tem utilizado o Gira. O Gira ele é uma ferramenta bem completa, a gente pode ver que ele tem o resumo, que a gente vai mostrar mais à frente, consegue ter análise ali de cronograma, o calendário, né, para sempre ter a notificação das informações da semana. Então, é muito importante para, principalmente hoje, eu fazendo o papel de coordenação, conseguir fazer o gerenciamento de todos os projetos que estão em andamento e toda a equipe, né, o que está tendo de tomada de decisão dentro da semana, ou às vezes tem uma atividade que está para iniciar, que a gente precisa ter uma decisão de talvez adiantar ou não. Então, ele funciona muito legal, que tem sido muito importante para a gente poder gerenciar as atividades. Resumo, né? Então eu consigo pegar e apresentar também para a diretoria um painel, né? Que aí eu demonstro, né, o que tem de atividade, eu consigo ter o controle do que está bloqueado, que são às vezes atividades que elas dependem de um produto que ainda não ficou pronto, o que tem para iniciar, o que tem em desenvolvimento, o número de revisões que tem acontecido, o fluxo, né, das atividades, como eles aconteceram, né, dentro da semana, então aqui sempre vai ter um histórico. Aqui eu tenho a quantidade das subtarefas e tarefas, e aqui também, né, a carga de trabalho, porque também a gente tem que ter um controle, pensar na questão humana, né, pensar se uma pessoa está também sobrecarregada. Então é uma ferramenta que eu utilizo para poder fazer essa análise, se a pessoa está com, às vezes, 90% da carga está totalmente destinada para ela, e uma outra pessoa está mais, com tempo um pouco mais livre, então vai favorecer a gente conseguir ter essa gestão aqui melhor. Também, como eu tinha citado, das reuniões semanais que a gente elabora dentro da HAL, então aqui é um exemplo, então a gente segue aqui todas as atividades que estão em andamento, a gente tem os critérios aqui do que está aprovado, está em revisão, está em andamento ou não, a marcação aqui do calendário, né, os prazos, observações, né, então a gente sempre anota uma observação que é citada dentro da reunião, e a permissão também de fazer a verificação, né, a visualização em formato de Gantt. Então isso é fundamental para a gente pegar e conseguir ter um controle melhor, tanto meu, quanto da própria equipe, né? Então, toda vez que a gente termina uma reunião e tem essa tomada de decisão, eu faço todo o processo, né, de compartilhar com toda a equipe, para a gente sempre estar alinhado daquelas atividades que a gente tem da semana, e eu faço a análise ali do macro, né, que a gente tem no decorrer do mês. Bom, então a gente finaliza aqui no Enfoque BIM, agradeço a todos pela participação, espero ter contribuído
com o conteúdo, compartilhado um pouco das boas práticas e experiências que a gente tem dentro da Hauer com o desenvolvimento de projetos. Segue aqui também, né, o link de LinkedIn para poder tirar alguma dúvida se precisar também, fora também a live. Então, estou à disposição aí também. Muito obrigado a todos pela participação. Até mais. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.